Fala pessoal, e aí, tudo certinho? Bom, eu espero que sim. Vamos lá, nosso primeiro vídeo de 2019. Eu queria muito ter gravado antes, postado vídeos já, mas meu início de ano foi bem corrido. Agora também volto de 9 dias de uma missão que eu tava com os meus amigos. A gente foi pro Team Street Brasil, aqui perto da minha cidade. A gente passou uma semana ministrando sobre a vida de jovens e adolescentes e fazendo um treinamento de líderes espetacular, e Deus ministrou muito no coração desses jovens e também no nosso. E com isso eu quero usar um pouco daquilo que foi ministrado lá, o que marcou muito a minha vida. Então eu quero compartilhar aqui com vocês. E o tema que eu vou falar hoje é: você sabe que é amado e vive porque é amado? Ou você vive buscando esse amor como se nunca tivesse recebido? Sabe, eu tô falando num contexto geral, mas vamos falar aqui do amor de Deus. Talvez você conheça Jesus ou talvez você não conheça, mas esse vídeo aqui é para todos, é para todos nós, sabe? Sem exceção. Sabe, então em qual contexto você está inserido? Você sabe que você é amado e aí você vive pleno em você mesmo, pleno com a sua vida? Ou você vive buscando a aprovação de Deus ou das pessoas? Sabe, pensa aí um pouquinho sobre isso. E para você entender um pouco mais daquilo que eu vou falar, eu quero falar uma frase que marcou muito a minha vida, que eu gravei muito ela, e é a seguinte: amor não é uma linha de chegada, mas sim o ponto de partida. Meu, grava essa frase que você vai entender até o final do vídeo. Então vamos lá. Para você entender um contexto dessa frase, nós vamos lá para Mateus 3,17, onde diz assim: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tem algumas versões que diz assim: este é o meu filho amado, a alegria da minha vida. Essa é a declaração que Deus fez quando Jesus, depois de ser batizado, ele sai das águas. E todos nós conhecemos essa passagem. Diz assim que o Espírito pousou sobre ele como pomba, e uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, a alegria da minha vida. Só que se a gente for olhar um pouco, eu não tinha percebido isso, mas nos estudos do treinamento me ajudou muito a compreender o amor de Deus por nós. E cara, presta atenção, se a gente olhar na Bíblia, essa passagem, ela antecede o deserto, ela antecede as tentações de Jesus. Sabe, Jesus ele não tinha feito nada, Jesus ele não tinha feito milagre nenhum, curado ninguém, mas o Pai ele estava declarando para ele que ele era o filho amado, a alegria da vida dele. Meu, mas como assim? Então eu quero que você entenda isso. E para que você entenda isso, nós vamos partir dessa frase: o amor não é uma linha de chegada, mas sim o ponto de partida. Então, meu, você concorda com isso? Você concorda que faz toda a diferença? Quando nós encaramos o amor como uma linha de chegada, ela se torna o nosso alvo e a gente passa a perseguir ela. No começo é até motivador, a gente fica animado, mas depois a gente passa a se cansar, porque a gente não consegue alcançar a plenitude de algumas coisas. Sem que antes a gente entenda que a gente é amado por Deus sem precisar fazer absolutamente nada. É isso que Deus estava tentando mostrar para Jesus ali. Ele estava querendo amar o filho simplesmente pelo que ele era, sabe? Ele já era o filho amado dele antes dele sofrer qualquer coisa, antes dele obedecer e ser tentado e passar por tudo que ele passou no deserto. Sabe, isso mudou a minha vida, isso mudou o meu modo de ver Jesus, de olhar para Deus, porque eu entendi que Deus ele não estava esperando de mim obras maravilhosas, extraordinárias para me amar. Meu, simplesmente ele me ama pelo que eu sou. E a palavra diz em 1 João 4,19 que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe, a Bíblia ela vai se completando. Então é isso. Primeiro eu recebo amor para depois eu dar amor. Em que contexto você tem se inserido? Talvez você tenha buscado a aprovação das pessoas ou a aprovação até de Deus. Você tem tentado fazer muito para Deus e você tem se cansado. A nossa vida ela não é feita de obras, por mais que a gente precisa fazer essas obras para manifestar o amor de Jesus na vida das pessoas, né? Atos de justiça. Mas cara, o que a gente precisa entender é que Jesus ele nos ama sem a gente precisar fazer nada. Mas cara, aí tem uma diferença entre você ser amado e você ser filho. Sabe, muitos são amados. A palavra diz assim que a graça ela se manifestou salvadora para todos, sem exceção. Mas é o seguinte: só é filho quem recebe o amor de Deus, só é filho quem aceita Jesus como seu único suficiente Salvador e passa a desfrutar dessa herança. Para você entender um pouco mais, nós vamos lá para João 1,12. Olha só o que a palavra diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando a gente passa a entender essa graça de que Ele nos amou, muito antes da gente fazer qualquer coisa boa, ou muito antes da gente pecar, Ele já tinha nos amado, Ele morreu, Ele ressuscitou por nós e provou seu amor por nós na cruz. A gente tem que entender que a gente precisa receber o amor. Quando a gente recebe o amor de Deus, a gente é adotado. E o processo de adoção é um processo que, pensa só, aquele que é adotado, ele não é filho legítimo, mas ele passa a ter acesso à herança do filho legítimo. Então, é isso que Jesus fez na cruz por nós. E você vai me dizer, Igor, mas Jesus, ele era filho de Deus. Jesus, ele era o filho legítimo de Deus. Sim, ele era, você tem toda a razão. Mas na cruz, ele estende todo esse amor de Deus por nós. Agora ele pega e fala assim, eu vou morrer por aqueles que não têm condição de se salvar sozinho. Eu vou dar o meu amor sem receber nada em troca. O amor de Deus, ele é o amor ágape, é o amor que se doa, é o amor que não espera nada em troca. O nosso amor, ele é o amor filéu, é o amor recíproco. Eu só dou amor se a pessoa me dá amor. Não, a lógica do reino, ela é totalmente diferente. Só que basta a gente aceitar isso. Eu estava assistindo um vídeo do Douglas do Jesus Cop, ele faz uma comparação bem legal, onde ele diz assim que havia um mendigo, que ele morava debaixo da ponte, é mais ou menos assim, depois eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. E esse mendigo, ele não tinha nada. E de repente apareceu um advogado de um primo dele, esse advogado do primo dele chega com um testamento e ele diz assim, cara, é o seguinte, o seu primo é muito rico, ele morreu e ele deixou um testamento deixando toda a herança para você. O que você faria no lugar desse mendigo? O mendigo tinha duas hipóteses. Ou ele aceitava e assinava o testamento e ia viver aquilo que estava na herança dele, aquilo que o primo tinha deixado para ele. Ou ele simplesmente não acreditava e jogava tudo pro alto. Às vezes as pessoas elas não conseguem entender esse amor de Deus, que é um amor que abraça, sabe? É um amor que dá de graça. Já percebeu que tudo que é de graça a gente desconfia? Então é mais ou menos assim. Eu não sei se você entendeu bem, mas é assim. É de graça, a gente só precisa receber e aceitar esse amor. Então, saia desse lugar onde você é escravo, sabe? Saia desse lugar de escravidão, onde você busca a aprovação de todo mundo, você muda seu jeito para poder agradar as pessoas e você vive preso num mundo que não existe. Sabe, se permita experimentar o amor do Pai e aí você vai conseguir transbordar esse amor para outras pessoas. É isso que eu tenho experimentado de Deus durante o período em que eu decidi me entregar verdadeiramente a Ele. Tem sido dias incríveis na presença de Deus. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que tenha feito sentido para sua vida. E sempre lembre dessa frase: não encare o amor como uma linha de chegada, mas sim como um ponto de partida. Entenda que você é amado para depois amar, sabe? Tira um tempo para você se conhecer. Tempo que eu tenho vivido, sim, uma solitude em Deus, tem sido maravilhoso, eu tenho me conhecido. E eu quero fazer esse convite para você, sabe? Jesus está te chamando hoje. E essa é a resposta que Ele tem para você. Você é filho amado em quem eu tenho muito prazer. Espero que tenha ajudado. Já dá seu like, se inscreve no canal, manda para alguma pessoa que talvez não se sinta amada, se sinta rejeitada pela sociedade ou pelos amigos ou até por Deus. Espero que Deus realmente faça uma obra no seu coração. Deus abençoe. Tamo junto, galera. É nóis.